Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, como eu já previa, aprovou aquela aberração pedagógica que levará ao retrocesso e cada vez mais os nossos jovens, crianças e adolescentes ao atrofiamento cerebral, para uma distopia cognitiva profunda. Infelizmente, a Bíblia como subsídio didático e ensino, supostamente nas disciplinas de sociologia, filosofia e história. Ainda bem que eu acho que não se falou em civismo e moral. Pois bem, eu havia dito que isto aconteceria. Se eu tivesse ido a BH, talvez as coisas teriam acontecido como eu havia falado aqui. Quando fazia uma live ontem, o David Ribeiro, que é um grande parceiro do nosso canal, enviou para mim um corte justamente falando sobre isso. E eu acabei, então, tendo que tratar do assunto dentro de um tema que não era propício. E por isso eu trago para você o corte, eu espero que você goste, analise profundamente. E comente aqui, a Bíblia realmente é um livro capaz de ajudar no desenvolvimento cognitivo, intelectual e moral de uma criança e de um jovem? A Bíblia tem esse status realmente de livro por excelência, capaz de levar o indivíduo ao desenvolvimento crítico e cognitivo e, sobretudo, moral? Então assista este conteúdo, porque eu tenho a certeza que vai mudar a sua vida. Confronta certezas e desnuda mitos. Um olhar polímata sobre as grandes questões da existência, da fé e do poder político. Alessandro Moreno, Teologia, Religião e Política com Coragem, Profundidade e Conhecimento. Nem tudo que se chama verdade resiste à investigação, e nem toda fé sobrevive ao escrutínio. Pode tudo com Alessandro Moreno. Vamos ensinar sociologia, filosofia da desgraça. Abre aí. O Davi sabe como é que eu sou e ele me manda essa porra pra cá. Ai. Pra que tu foi fazer isso comigo, Davi? Mandou o link, manda o Pix também. Manda um superchat aí também. Puta que pariu. Ó, eu vou pegar aqui um artigo meu que eu fiz semana passada. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Sociologia, filosofia, e mais o que é mesmo que eu ensinar para as crianças por meio da Bíblia? Imagine eu, professor, abrindo hoje nós vamos ter uma aula de sociologia, nós vamos aprender muito sobre sociologia, tá? À luz da Bíblia. Porque se vai ensinar a Bíblia, a gente vai aprender sociologia à luz da Bíblia, né? Aí eu fico imaginando o tipo de professor que vai estar lá ensinando isso, né? Certamente um teólogo cristão, protestante, que aprendeu a Bíblia de acordo com a cara da igreja, não como um documento histórico e uma literatura dentro de seu contexto histórico-social, cultural. Então, olha, alunos, hoje nós vamos mostrar os principais aspectos por uma antropologia social de como o Deus da Bíblia ele se relacionava com os povos que o negavam. Como os judeus tratavam nessa inter-relação social os semelhantes. Então, para a aula de hoje, nós iremos começar com o genocídio praticado por um capitão chamado Josué. Mas calma, crianças, isso vai acontecer de uma maneira diferente, porque Deus é soberano, não precisem se assustar. Imagine uma criança de 7 anos, 8, 9 anos de idade ouvindo isso. Ainda mais se tiver gráficos, né? Didaticamente. Então, olha bem, calma, parece até um filme de terror. Nós vamos contar aqui, vamos fazer a leitura de Josué, capítulo 6, do versículo 11, quando Deus, por seu amor infinito, amor ao povo judeu, decidiu exterminar um povo inteiro. E ele falou, vocês vão lá e tomem a terra, expulsem, mas não deixem nem crianças vivas, porque essas pestes podem crescer e depois se voltarem contra a gente, então vocês matem. Aí alguém pergunta, imagine eu dando essa aula, né? Imagine eu dando essa aula, né?
Então, Deus, por seu amor infinito, já previa, imagine, Deus já previa, porque ele era Deus, que essas crianças, se vivessem, iriam se tornar inimigas. Então, ele mandou matar tudo. Aí levanta um aluno, mas professor, tio, Deus mandou matar também as deficientes, aquelas em condições especiais? Sim, porque Deus é poderoso. Tudo isso aconteceu porque, na verdade, estava dentro de um contexto social em que as civilizações ainda estavam se desenvolvendo e ele resolveu escolher um povo entre milhares da época para poder ser a luz para as nações. Ah, mas calma, se vocês acham que esse Deus é assim, maldoso, perverso, não, ele não é. Ele é bom, ele faz isso pelo amor, porque se ele não fizesse, ele não guardaria e não escolheria um povo chamado judeu. Então a gente precisa entender. Hoje eu vou dar uma aula, Titio vai dar uma aula para vocês, tá? De como o Deus da Bíblia ordenava o genocídio, que é o assassinato coletivo de pessoas. Só tem uma coisa, vocês não podem questionar, porque ele pode descumprir o que ele diz que não é para fazer, porque ele diz que não se pode assassinar, tá lá no Decálogo, não é isso? É Decálogo, os 10 mandamentos, não assassinarás, que é pior do que matar em legítima defesa, autotutela, não assassinará. Então assim, Deus era tão bom que ele resolvia dar cabo de povos por simples vontade, por eles rejeitarem e reconhecê-lo como Deus. Ah, calma, nós vamos dar uma aula de sociologia para vocês, porque esse negócio de marxismo, isso é coisa do capeta. É coisa do capeta. Marx era o demônio e Marx mentiu. Então eu vou mostrar para vocês que a Bíblia é o melhor manual de sociologia. Vamos falar de liberdade, trabalho, de direito. Olha, a gente vai começar hoje a nossa aula de sociologia, então nós vamos falar de sociologia e filosofia do trabalho. E para isso nós vamos abrir o livro do Êxodo, o livro de Êxodo, no capítulo 21. Depois a gente vai para Levítico 25. E aí nós vamos aprender que Deus, esse Deus, crianças, vai cair na prova, vocês não podem esquecer. Esse Deus, ele ordena escravizar pessoas. E, inclusive, ele diferencia até o salário entre eles em relação a quem é judeu pode ganhar mais. Aliás, quem é judeu pode escravizar. Ele ordena, inclusive, um grupo de vagabundos que eram sacerdotes a explorarem os que trabalhavam sem eles trabalharem, para viverem às custas dos outros. Esse Deus era maravilhoso. Aliás, só porque eu entrei nessa, incorporei aqui, eu vou pegar um livro aqui de um jurista. Já que a gente está falando de direito, deixa eu pegar um livro aqui de um jurista. Imagina um professor igual a mim na rede pública. Então, ensinando a Bíblia. Eu também vou, eu acho que eu vou fazer um concurso. É para ensinar a Bíblia? Eu vou ensinar. Tá aí. Eu acho que eu achei o caminho. Eu vou fazer um concurso e vou me matricular para disciplinas de sociologia, filosofia, ensinando Bíblia. Vamos ler o que diz. Eu trouxe dois. Eu trouxe um dos maiores juristas do Brasil, que é historiador também sobre mitologias e literaturas antigas, Sacha Calmo. Mandei um convite para ele estar aqui com a gente no canal. Essa obra é dele, maravilhosa. Vamos ler aqui. E trouxe uma quase madre, que é a Maria de Lourdes Correia Lima, da Pontifícia Universidade, do livro de exegese. Vamos lá. Vamos ler o que o Sacha Calmo, ao estudar o Deus da Bíblia, imagine isso aqui na escola. Como eu sou bandido. Eu já estou até vendo. Quem vai querer matricular o filho comigo? Hein? Vamos ler aqui. Página de número 115. Ô, pastor, Padreco, você que vai me assistir e vai ficar chateado, eu não tenho culpa, não. É a Bíblia sendo ensinada como ela deve ser. Se for para ensinar a Bíblia como ela é, sociologia, antropologia e filosofia, eu vou me matricular nessa porra. Eu vou me inscrever, eu vou fazer um concurso. Peraí, eu vou ensinar. Olha isso aqui. Segundo Sacha Calmo, na sua pesquisa profunda sobre a invenção do monoteísmo, Deus Javé, o Deus da Bíblia, ele disse o seguinte: o Deus de Israel, ele admitia com naturalidade a escravidão de homens, mulheres e crianças. Ele admitia a desigualdade. Ele não lhes reconhecia direito.
Tá aqui, você que é advogado, cristão, que vai pular, vai ficar de biquinho, tá aqui. Ok? Agora vamos para uma quase madre. Então, observem que a Bíblia, ela tem que ser ensinada, é para ensinar na escola? Então vamos começar a tomar as escolas, gente. A gente vai ter que ensinar o rapaz lá o que é a Bíblia, não é para ensinar sociologia? Pronto. Você acha que vai ter professor lá? Vai nada. Vai ter professor lá dizendo, não, é que Deus era bondoso, ele mandou matar, mandou estuprar. Pronto, se cair a porra do canal, fudeu o vídeo. Mandou violentar mulheres, mandou assassinar crianças. Ele mandou nada. Porque não tem Deus nenhum na Bíblia. É tudo uma invenção. Se você for para Levítico 25, aí lascou tudo. É isso que querem que... Imagine você, pai. Estou falando para você mesmo, você, pai cristão. Se você ama o teu filho, imagine. Você que não sabe porra nenhuma de Bíblia, apenas repete aquilo que aprendeu porque os pastores e padres te ensinaram. Porque tu não sabe o que é a Bíblia e como que ela surgiu. Imagine o teu filho com uma criança que tem que estar assistindo um desenho animado, lendo outras coisas para se desenvolver crítica e cognitivamente. Ele tendo que ouvir, numa análise sociológica, que Deus mandou cometer um... Essa criança tem até pesadelo. Ela vai sonhar com crianças sendo degoladas e tudo. E no final ele dizer, não, é porque Deus é bom. Ele fez isso porque ele era soberano. Deu para entender? Calma, imagine. Eu, professor do teu filho, vou me colocar aqui, o professor do teu filho, porque eu quero ver quem vai ser o diretor que vai me expulsar da escola quando eu começar a ensinar, é sociologia e filosofia. Eu vou dividir a sociologia na Bíblia em várias partes. Uma antropologia social, evolutiva, depois trabalho a sociologia do trabalho. Ou seja, imagine eu ensinando o teu filho, agora eu vou ensinar do meu jeito. E eu vou ensinar, olha só, você sabia que o Deus da Bíblia, ele ordenava punições físicas severas? Inclusive, algumas delas eram apedrejamento e mutilação. Que isso, professor? Aliás, ele instituiu a pena de morte. Quem praticasse determinados delitos, né, eles teriam que pagar, número 5, Deuteronômio 22, porque afinal, né, era assim. Vamos ensinar a criança a crescer de que mulher é capacho, de que mulher é inferior ao homem. É sociologia. Tem algum pastor aí, teólogo e padre que quer me refutar? É só marcar o dia e o horário. Por quê? Porque o patriarcalismo vai mostrar que Deus ordenou, inclusive, o homem dominar o corpo da mulher. Você pode fazer com ela o que você quiser. Ela é seu objeto. Não, professor, mentira, não está na Bíblia, tá não? Então rasga aquela porra que está escrito em Números 5. Vai lá, rasga Deuteronômio 22. De onde você acha que surgiu essa misoginia clara? Violência contra a mulher, o abuso. Eu sou o homem da casa, porra. Eu sou o cabeça, eu sou a cabeça. Imagine, a criança já vai crescendo com aquela ideia, não. O homem é que é o Deus da casa. Aí já começa a achar que é superior à irmã. Não, pai, porque eu sou de prioridade. Vira aí o advogado aí que foi preso por espancar a namorada. Tá cheio desses por aí. Eu acho que eu vou fazer um concurso. Eu vou tentar. É para ensinar a Bíblia? Tô dentro. Deus é tão maravilhoso. Olha como é que ele... Deus era diplomata. Quê? Diplomata, porque o Deus diplomata manda excluir estrangeiros e impuros no âmbito da preclusão do projeto em Jerusalém. Êxodo 9:10, Deuteronômio 23, olha como é que ele é. Gente, imagine o professor, né? Ensinando. Agora, eu não tenho como pegar a minha Bíblia, não. Mas vamos aqui. Eu indo para o quadro... Mas só que tem o seguinte, eu tenho que usar o material didático. Eu vou usar o material didático, eu vou usar uma lousa, eu vou usar tudo. Ok? Vou usar tudo. Então imagine eu indo para o quadro
Primeiro eu já vou começar assim. Bom dia, classe. Bom dia, professor. Não, eles não vão falar, né? Bom dia, tio. Hoje nós vamos aprender, a partir da leitura sociológica da Bíblia, das inter-relações de Deus com os povos e as razões pelas quais Deus ordenava certas práticas. Só que ele só justificava essas práticas quando cometidas pelo seu povo exclusivo. Quem? Justo. Ou seja, esse é um texto no código da Torá. Eu vou ensinar sociologia. Imagine eu na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte dando uma aula para eles, né? E não pense que eu vou dar uma aula para eles, não vai ser uma régua, não, vai ser um cabo de vassoura. Não, calma. Imagine, esse texto faz parte do Código de Guerra deuteronomista, onde o objetivo é produzir uma reforma centralizadora. Com qual finalidade, professor? Segundo o Sacha Calmo, segundo o Mark Smith, segundo Israel Finkelstein Schieberman, e olha que eu citei um judeu, hein? Minha gente, o negócio era botar para fuder. Agora nós vamos aprender. Aí levanta um aluno, né? Aí levanta um aluno, mas, tio, o professor, o fechou, mas assim, isso aí não era apenas assim uma maneira de Deus combater as pessoas que não tinham assim um comportamento hostil. Não, eles estavam em paz nas suas terras. Eles viviam bem. Ou seja, isso, o nome que se dá isso chama-se mandamento de aniquilação. Chama-se retrospecto ideológico para justificar o assassinato de pessoas e a violência. E o nome de Deus vai ser usado. Mas a única coisa que não tem na Bíblia, aprenda isso. A única coisa que não tem na Bíblia é Deus. Tem tudo, menos Deus. Você pode até acreditar na existência de Deus. Aliás, a única coisa que não tem em nenhum livro sagrado é Deus. Mas peraí, professor, como assim? Os livros falam de Deus. Ou seja, são homens que inventaram e criaram as imagens dos poderosos para legitimar a desumanidade, o controle social e a bestialização. O que tem é um discurso político-religioso com o objetivo de dar a soberania a um grupo social. Mas calma, meninos. Vamos agora pensar um pouquinho, porque Deus não é tão ruim assim do jeito que falam. Então, vamos entender isso dentro do contexto, porque vocês, senão, podem ter pesadelos à noite. Eu não quero que o pai de vocês amanhã venham aqui, né, e me chame de marxista. Eu não quero. Isso é doutrinação. Vamos ler aqui o que Deus falou para o povo dele fazer. Vamos ler. Êxodo capítulo 21, verso 20 a 21. Se alguém ferir seu escravo ou sua escrava com um bastão e ele morrer, será castigado. Mas esse Deus sempre tem uma adversativa. Porém, entretanto, todavia, se ele sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, pois o escravo é sua propriedade. Ai, que lindo! Imagine o seu filho aprendendo isso. O doutor Sacha Calmo, ele é professor de Direito das universidades do Rio de Janeiro e Minas Gerais, um dos maiores nomes atualmente do Brasil. Ele mentiu. A pesquisa dele é mentira. Ele tá atacando a Bíblia. Ai, que lindo, gente. Eu vou ensinando os filhos. Quem vai mandar aí o filho para a escola? Quem gostaria de mandar o filho para estudar comigo sociologia a partir da Bíblia? Imagine, professor, peraí, eu não entendi. Então era melhor que o escravo morresse no mesmo dia, porque se o escravo morrer somente 1 ou 2 dias depois, quem cometeu... Já pensou se isso é instituído no Brasil? Ninguém vai responder por crime, né? Já pensou? É a melhor tática, né?
Imagine, gente, é isso que eles querem, é a sociologia. Imagine eu na Câmara de Vereadores dando uma aula. E o pior é que vai ter um vereador mentindo a crente e biblicista, eu vou falar assim, peraí. Leia esse texto para mim em hebraico aqui, meu filho. Vamos lá. Leia para mim esse texto em grego aqui, já que você está querendo falar de Bíblia. Porque eu estou acostumado a ler esse documento que você acredita que é a palavra de Deus, dentro da sua história, dentro da sua língua, da sua cultura. Você sabe o que está escrito ali? Não sei. Então cala a tua boca, porra. Que você não tem competência para aprovar um projeto desse. Eu vou humilhar os vereadores de Belo Horizonte. Era só isso que eu queria, humilhá-los. Mais nada. E pegar esse projeto lixo e jogar na lixeira. Mas vocês não quiseram financiar minha ida para lá. Que eu ia fazer um vídeo na porta da Câmara, assim, respeitosamente, convidando os vereadores para um debate. No mínimo, um projeto como esse deveria passar por uma audiência pública, onde a sociedade deve ser ouvida de modo geral e profissionais de vários ramos convidados. O projeto já está inconstitucional em muitos aspectos. Ou seja, um tema tão... Gente, não é pela Bíblia em si, que já seria um problema, e sim pela forma como querem instrumentalizar o ensino da Bíblia. Então, um projeto tão sensível, que é a religião e a liberdade, e, sobretudo, o futuro de nossas crianças, deveria passar por uma audiência pública, uma convocação pelo presidente da Câmara de Vereadores, a sociedade civil, suas representações, para debaterem o assunto e verem os seus pormenores. Não fizeram, minha gente. Ou seja, tá precisando um carioca com meio papagoiaba, pega meu vídeo, corta e manda para eles. Se eles... Vai que um deles seja maluco e diz, pode trazer esse cara aí. Porque veja isso aqui, imagine você ensinando sociologia ou filosofia do genocídio. É o nome que a gente pode dar, eu daria esses nomes. Que é, meu filho, esse Deus. E professor, eu tenho que acreditar nesse Deus? Bem, segundo a Bíblia, se você não acreditar, você vai para o inferno. Mas eu tenho que acreditar num Deus que mandou fazer tudo isso? É porque ele é Deus, ele é soberano. Tá. Entendi, professor. Então vocês estão percebendo como o objetivo era sempre proteger o judeu? Vocês podem arrebentar com o escravo de vocês. Mas batam mesmo, sabe? Mas faz o seguinte. Bata para matar. Porque se ele viver 2 dias e morrer no outro, vocês serão livres. Então o camarada dava um pau, arrebentava o escravo, dava um banho, ficava, não, você não vai morrer agora não, meu filho. Arrebenta, acorda ele, joga água na cara. Ou seja, o Deus, me desculpe aqui, vem pra cá. Ô padre, eu tô esperando o padre Fábio Marinho para um debate, será que ele vai aceitar? Eu já desafiei todos os teólogos do Brasil. Eu quero ver como que eles vão me entender. Veja o que eu vou falar aqui. Você vai ficar vivo daqui 2 dias. Porque se você morrer somente depois de 2 dias, eu não vou responder. Então você não pode morrer agora, não. Joga aí adrenalina. Pá! Aí o empregado volta, toma porrada. Tortura. Quem é o pastor e o padre ou o caralho que vai querer me processar? Porque a academia produziu ciência. E eu estou aqui com um operador do direito, um dos maiores nomes, não é só ele não, eu tenho vários. Vão querer dizer que eu estou descontextualizando a Bíblia? Não, pelo contrário, eu estou contextualizando a Bíblia. Se acharam que eu iria me silenciar aqui na rede social, usar etiqueta, que não sei o quê. Quem faz isso é quem vive de Pix. Eu não vou vender minha fala, minhas convicções por causa de Pix, não. Foda-se. Quem quiser dar Pix que dê, quem quiser... Tô nem aí. Então, esse código, ele pode ser chamado de código da desumanidade, código do extermínio. É um pior do que o outro, mas olha, crianças, nada que não possa piorar para o ser humano. Basta você ler a Bíblia. Porque esse Deus ainda, inclusive, determinou coisas piores. Que isso, tio? Tem pior coisa? Tem. Abram aí as vossas Bíblias, isso da editora, que eu não vou fazer propaganda. Abra aí. Vamos ler Números, capítulo de número 31, do versículo 17 ao 18.
Agora, pois, ó Israel, matai todos os meninos, entre os pequenos. Imagine teu filho, pastor, ouvindo essa merda, sabe? Imagine uma criança em desenvolvimento com 7, 8 anos, acostumada a assistir desenho animado, que deveria estar desenvolvendo a sua capacidade crítica cognitiva, voltando para casa assombrado, amanhecendo todo mijado na calça, porque a Bíblia é um filme de terror. Eu acho que nem Steven Spielberg conseguiu produzir algo. É um filme de terror. Imagine, matai toda mulher, toda mulher, mas toda mulher que o quê? Que reticência, o quê? Toda mulher? Toda mulher que tiver coabitado com homem. Toda mulher que tiver coabitado com homem, ou seja, então era errado a mulher coabitar com homem. Puta que pariu! Numa época de poligamia. Mas, ó, deixai com vida para vós as meninas que não conhecem homem, ou seja, o Deus bíblico, era malandro pra caralho. Vocês, ó, podem matar as mulheres que coabitarem com homem, mas as que não perderam o cabacinho, vocês passam a vara. Eita, imagine teu filho, crente, aprendendo isso. Ai, que lindo, Deus da Bíblia é sensacional. O Davi sabia que ia mexer comigo, né, Davi? Tu é foda. Você sabe como é que eu fico indignado quando eu vejo essas aberrações. Por isso que as pessoas me perguntam, se hoje me colocam lá em Brasília, aquela porra vai pegar fogo, rapaz. Que eu quero ver Silas Malafaia dar a cara lá para dizer que vai defender o Nicolas Ferreira, quando começar a falar, eu vou ficar quietinho ouvindo falar. Quando eu pegar a verdade, meu jovem, aproveita aí, pega caneta, papel e borracha e grava pro teu TikTok. Toma, porque sabe porra nenhuma. O que a gente tem, quando uma vez um jovem, isso tem 11 anos, 11 anos, o jovem chegou para mim, eu tinha chegado no Rio de Janeiro, isso mesmo, 11 anos. O jovem chegou para mim e falou assim, professor, o senhor podia dizer para mim por que eles colocam na Bíblia o nome de sagrada? Eu tinha 16 anos. De sagrada, mas a Bíblia, ela fala um monte de coisas sobre morte. Eu falei, meu filho, só tem uma finalidade. É justamente para encobrir o que não é sagrado. É justamente para encobrir o que não é sagrado. Aí eu falei, meu amigo, meu jovem, o texto bíblico, ele é um programa de guerra e limpeza étnica, onde um povo se colocou como